tudo bem? Meu nome é Luciana Pinto. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre valor, né? E para falar de valor, uma das frases que eu uso muito com os meus clientes é: qual é a pessoa mais importante no mundo para você? E rapidamente a maioria responde: meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai. E eu deixo falar. E no final eu falo: sim, essas pessoas são muito importantes para você. Porém, a pessoa mais importante no mundo para você é você mesmo. Porque você estando bem, cuidando de você, você é uma ótima esposa, um ótimo esposo, um ótimo filho, um maravilhoso funcionário, porque você está bem. Mas como ficar bem? Como ter esse olhar, né? De eu ser a pessoa mais importante no mundo para mim. Se valorizando. E para nós falarmos de valor, né? Precisamos falar de mudança também. Porque nós precisamos mudar alguns pontos dentro da nossa vida para poder ter esse olhar de amor, né? Eu ser a pessoa mais importante no mundo para mim primeiro. Porque eu preciso me cuidar, eu preciso estar saudável mentalmente, saudável emocionalmente, saudável fisicamente, para que assim eu possa transbordar amor, eu possa ajudar, eu possa aconselhar, eu possa fazer o que de melhor eu quero fazer, que é amar o próximo, né? Amar o meu filho, amar o meu pai, minha mãe, esposo, esposa. Então, para isso é importante ter esse olhar de valor. E isso não é egoísmo. Quando falamos, a pessoa mais importante no mundo para mim sou eu mesmo. Muitos olham como egoísmo. Mas não é egoísmo, é autocuidado. É valorizar a si. Porque a primeira pessoa que precisa ser valorizada é você. Valorizar você. Porque se você não se valorizar, como que você vai saber o que é valorizar-se? Como você vai compreender o outro te valorizar? E geralmente, quem não tem esse olhar, se deixa ser usado, manipulado, abusado emocionalmente, porque não tem esse olhar de alto valor, de respeito, porque uma coisa vai integrando a outra. Quando você começa a se valorizar, você começa a compreender o autorrespeito. Porque tudo na vida precisa de limite. E às vezes, por crescermos numa sociedade no qual aprendemos a servir, somente servir, não temos esse olhar do limite, né? Sempre é dito, né? O meu limite começa aqui e o meu termina e o seu começa. Só que aí nós temos que ter esse olhar. O limite é aqui. O que passar daqui já se torna sacrifício. Você tem que se erguer, você tem que ir além, você tem que ultrapassar os seus limites. E assim você começa a ser desleal a você mesmo. Por quê? Você está fazendo além do que você pode, do que você consegue, para agradar. Só que aí volta para a primeira frase. Você precisa primeiro se agradar, primeiro se respeitar, se valorizar. E isso não é ser uma pessoa ruim, é você respeitar simplesmente o seu limite, respeitar as suas vontades, respeitar o seu valor e entender que o outro, ele precisa de ajuda, mas antes você precisa se ajudar, se compreender, para que você não entre num processo de estresse, num processo de ansiedade, porque às vezes não conseguiu suprir a expectativa do outro, porque ainda existe essa cobrança. Quando entramos nesse processo de agradar, ainda ficamos na expectativa do outro às vezes agradecer, do outro reconhecer, e quando isso não acontece, entramos num processo de tristeza. Aí percebemos, poxa, fiz e não fui reconhecido. Mas precisa ter essa conscientização. Será que faz necessário eu fazer além do que eu posso? Faz necessário
eu ir além dos meus limites? Então comece a observar, comece a se valorizar, primeiro entendendo aonde é o meu limite, até onde eu posso fazer, o qual eu não vá ficar comprometido com os meus pensamentos, porque não cheguei à expectativa que o outro quer que eu tenha. Porque na realidade, cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma. E às vezes passamos o nosso limite sem o outro nem pedir. Porque estamos acostumados a ceder. Estamos acostumados a servir sem limite. E isso começa a prejudicar o seu emocional. Às vezes te deixando estressado, te deixando ansioso por situações que às vezes não cabem a você. Então comece a se valorizar, comece a entender o seu valor, né? Na própria Bíblia, o segundo mandamento que Jesus colocou é amar o próximo como a si mesmo. E geralmente as pessoas só amam o próximo, ela não ama a si. Então isso é bíblico. Desde o momento que você ama o próximo, antes você precisa se amar, precisa se respeitar, precisa entender até que ponto você pode ir, respeitar os seus limites, respeitar os seus sentimentos, o seu corpo físico. Respeitar, principalmente pedindo discernimento e direção a Deus, para ver se você está no caminho certo, para ver se você está fazendo da forma correta, o qual não vai te prejudicar, o qual não vai te tirar noites de sono, o qual não vai te deixar ansioso, às vezes por situações que não cabe a você, não depende de você. Com tudo isso, eu não estou dizendo que você não possa ajudar as pessoas. Você não possa ajudar seu filho, ajudar sua mãe, ajudar seu pai, ajudar um amigo, seu marido, sua esposa. Não é nada disso. Você pode ajudar sim. Mas que toda ajuda que você vá fazer, você sinta paz nessa ajuda. Você se doe, mas que você sinta paz. Que você sinta que você cumpriu até o seu limite. Para que você não venha ser desleal a você. Para que você não venha fazer e depois fique preocupado com aquelas ações. Por isso é preciso se conhecer, é preciso cuidar de si. A frase que eu sempre falo, cuidar de si faz bem, porque quando você cuida de você, você tem mais ânimo para cuidar dos demais, você tem mais sabedoria, você tem mais discernimento de como fazer, porque você está bem, né? Não adianta você ajudar e depois bufar. Ah, fui lá, ajudei, né? Porque eu tinha que fazer, porque eu tinha. Não temos que ter esse verbo, tinha que fazer. Eu fiz por amor. Eu fiz porque podia fazer. E não fez diferença. Não teve cobrança. Então comece a observar. Comece a observar os seus pensamentos. Comece a observar as suas vontades. Para que assim você se respeite. Para que assim você seja instrumento na vida do outro, seja instrumento de Deus, porque todos nós somos instrumentos de Deus. Mas antes de ser instrumento de Deus, nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos valorizar o nosso bem maior que a nossa vida. Valorizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso físico e também o nosso espiritual, para que tudo venha alinhar. E assim possamos ficar em paz em tudo que precisamos fazer. É claro que vão ter, às vezes, divergências, vão ter confusões, porque somos humanos. Mas na direção de Deus tudo flui perfeitamente. Mas antes, precisa ter esse alinhamento, esse olhar de valor, esse olhar de entendimento do que é necessário para você, do que cabe a você. Você precisa se conhecer. Então reflita sobre isso, reflita sobre o que você tem se respeitado, como você tem se valorizado, seja na alimentação, seja na água diária que o nosso físico precisa, seja numa alimentação que seja saudável a você, não uma alimentação qualquer, que no futuro vai causar uma consequência, porque toda a nossa escolha tem uma consequência, seja boa, seja ruim. Então é importante ter esse olhar de autocuidado, porque você se cuidando, você cuida dos que estão ao seu redor com muito mais eficácia.
Então, que você possa refletir nessa palavra de valorização, de respeito, né? De que você entenda que é importante você ter esse olhar, de que você é a pessoa mais importante no mundo para você mesmo, para que assim você possa ser bênção a todos aqueles que te rodeiam. Se porventura você lembrou de alguém que precisa escutar essa palavra de valorização, compartilhe esse vídeo, para que assim a gente continue a corrente do bem. E você nunca se esqueça que cuidar de si faz muito bem.